Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. Genocídio é isso. É o extermínio. É o extermínio de um grupo que não pode se defender. O século passado foi o século dos genocídios. Por quê? Porque foi o século do desarmamento. Porque os judeus não se revoltaram contra Hitler. Nos campos de concentração, eles eram em número muito maior do que os soldados nazistas. Hitler, primeiro, desarmou os judeus, depois os exterminou. Os turcos desarmaram os armênios, para depois dizimar mais de 1 milhão de armênios. Lenin desarmou os russos, Stalin desarmou os gulags, para depois exterminá-los. Em toda boa ditadura, há sempre desarmamento. Sempre há, sempre há. É isso que o ministro quer, porque eu garanto para você que se você quer uma arma e você chega lá com uma carteirinha do PT, você obtém o registro na mesma hora. Isso eu aposto. Eu não tenho informação, mas eu aposto isso. Aposto. Porque o que eles querem é o seguinte: o seu partido vai estar armado até os dentes, exatamente como Hitler fez na Alemanha. Proibiu as armas para a população e liberou para quem era membro do partido. E eles informalmente estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Eles estão se preparando para matar vocês, gente. Não... Escuta, quando eu disse anos atrás, olha, o PT, uma vez que ele subir no poder, ele vai desmantelar a oposição, de modo que ele nunca mais tem o risco de sair do poder. Quando eu disse isso, todo mundo, não, o que é isso? Está exagerando, você é paranoico. Agora já está feito, porra! Quando é que vocês vão entender que não pode confiar nessa gente, porra? Vamos lá, vamos falar de literatura. O outro, tá na sequência aí, Hitler e o desarmamento. Por que esse livro é importante, né? Primeiro, para vocês verificarem, tá, a assustadora semelhança, e não pode ser coincidência, entre a legislação adotada pelo Reich, pelo governo nazista, né, na Alemanha, e a legislação atual no Brasil. Tá? É assustador, né? Até a quantidade, hoje agora mudou a quantidade de munição, mas até a quantidade de munição, né, de munições, 50 por ano, era a mesma. Tá? Outro ponto muito importante desse livro, né, é para quebrar aquela falácia que é dita, que é a seguinte: mas o que adianta uma população armada contra o exército, que tem tanque, que tem avião, que tem metralhadora, que tem canhão, que tem bazuca, que tem o Diabo 4, né? Pois bem, né, se não adiantasse nada, Hitler não teria empenhado tantos esforços e tantos recursos para desarmar a população alemã, em especial, né, os que ele considerava inimigos dos arianos, né, os judeus e os ciganos. E tudo começou com os ciganos, tá? Por que começou com os ciganos? Porque ninguém gostava dos ciganos, né? E aí quando proibiram os ciganos, todo mundo disse, também, né, os ciganos não tem que ter arma mesmo. Então muito cuidado, né, com esse papinho elitista que eu vejo muito, principalmente no mundo do tiro, né, daquele negócio, mas também, né, realmente não é todo mundo que pode ter um fuzil, não é todo mundo que pode ter uma 45, né? É assim que eles chegaram lá, exatamente com esse pensamento que depois foi copiado, inclusive, pelo Getúlio Vargas, tá? Quando criou a restrição de calibres. Tá tudo aqui, ó. E na Venezuela, o governo anunciou novas medidas para fortalecer a política de desarmamento da população civil. O objetivo é reduzir a criminalidade e o número de mortes violentas. Veja na reportagem de Jordan Rodrigues. As medidas anunciadas pelo ministro do Interior estabelecem a suspensão de novos portes de armas durante 1 ano, a proibição da importação e comercialização e novos protocolos e ações para o controle de armas e munições. Nossa indústria Cavin, que fabrica munições, vai implementar um primeiro mecanismo de marcação para determinar e diferenciar as munições de uso particular das munições de uso policial.
das condições de uso policial. O anúncio foi feito durante a formatura de mais de 1.300 novos funcionários da Polícia Nacional Bolivariana, dos quais 940 são formados pela Universidade Nacional da Segurança, que constitui uma política soberana de respeito aos direitos humanos. Nós estamos convencidos de que este é o caminho. Não existe outro. Não importando experiências que levaram a grandes massacres e atentados terríveis contra a paz do nosso povo e graves violações aos direitos humanos. Como vimos nesses dias, por parte de alguns setores desesperados, que não têm a mínima ideia de como construir uma política integral de segurança pública. A mínima ideia é a construção de uma política integral de segurança pública. O compromisso. Fornos de micro-ondas, TVs e máquinas de lavar foram alguns dos eletrodomésticos trocados por armas nesta quinta-feira em Caracas, em um plano de desarmamento do governo da Venezuela. Hoje informamos ao país que iniciamos uma grande jornada pelo desarmamento da população. Isso contribui para que a Venezuela seja um país de paz. Estamos inutilizando 561 armas de fogo. Inutilizando 561 armas de fogo. No total, 80 itens foram entregues no centro da capital venezuelana. As pistolas, escopetas e fuzis recuperados foram destruídos. Segundo as autoridades, 1.130 pessoas entregaram suas armas de forma voluntária desde o início da operação. Este ano se ha inutilizado Este ano, 18.294 armas foram inutilizadas. Queremos impulsionar o desarmamento da população. É importante destacar que iniciamos agora o que chamamos de mês do desarmamento. O plano do governo pretende reduzir a violência na Venezuela. Ariel, a situação está tensa. A gente vê os blindados, olha só, avançando sobre a população. Eles estão atropelando os manifestantes. Olha só, passou por cima dos manifestantes ali. Realmente é uma tentativa de repressão muito ofensiva, violenta, né, Marcelo Lins? A gente não tinha visto isso até agora. Agora a gente viu um blindado que partiu para cima dos manifestantes. Isso... E os manifestantes também não recuam, né? Eles avançam para cima dos blindados nesse momento. Continuam jogando, olha só, a bomba incendiária. O carro blindado parece que pegou fogo ali atrás. A parte de trás do carro blindado foi atingido. Foi atingido e aí o líquido que tem dentro do coquetel Molotov, ele vai fazer um pouco de... Mas já tem um caminhão de água ali. Agora... A nossa correspondente Eliana Jorge, em Caracas. Eliana, você está ouvindo a gente? A gente está acompanhando uma situação bastante tensa aí agora nas ruas da capital. Sim, bastante repressão agora. A situação parece ter saído de controle, né? No começo estava tudo tranquilo, entre aspas, tranquilo. Os militares um pouco coniventes com os manifestantes, mas agora essa situação fugiu ao controle. É muita repressão, as pessoas estão bastante angustiadas, tensas, tentando se proteger como podem para evitar essa repressão, né? Também me chegam imagens de outros lados comentando também de repressão em outros estados aqui da Venezuela. Há protestos e repressão em pelo menos 3 estados daqui da Venezuela. A situação é tensa. Por outro lado, também há a presença de coletivos nas ruas daqui da capital, tanto atacando manifestantes pró-Guaidó, também indo em esses coletivos, que são os paramilitares favoráveis ao governo do presidente Nicolás Maduro, também estão nas imediações do Palácio Presidencial, resguardando o Palácio do Miraflores, para evitar qualquer tentativa de que a oposição se aproxime do Palácio do Governo. Então a situação é tensa por aqui, as pessoas não estão conseguindo ter maiores informações, quem está em casa, porque as redes sociais estão caídas aqui no país, a gente tem pouquíssima informação, no entanto através da TV, ironicamente até através da TV estatal, que chegam mais informações, porque os demais canais de televisão aqui na Venezuela
mostram qualquer coisa, inclusive receitas culinárias, enquanto o país passa por toda essa situação. Agora mesmo, o Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, está na TV estatal, cercado, obviamente, por militares, está na TV estatal manifestando apoio ao presidente Nicolás Maduro. E é uma tensão muito grande, porque entre a falta de informação e, sobretudo, nessa situação que a gente não sabe aqui quais são os militares que estariam favoráveis ao Guaidó, e também se há infiltrados nesse grupo de militares que estão apoiando o autoproclamado presidente Juan Guaidó. Então, uma situação de muita tensão aqui em Caracas, situação essa que também se estende a outros estados do país, né? Mas também, no entanto, há em outras partes daqui da Venezuela, por conta dos apagões e dos racionamentos elétricos, as pessoas não estão também tendo acesso a essas informações do que vem acontecendo aqui no país. O clima é de bastante tensão, pelo menos agora as pessoas estão se resguardando em casa, quem ainda não está, obviamente, nas ruas, mas aqui nas ruas da capital, né, como a gente vê nessas imagens, muita repressão por parte das forças do governo, que defendem, sim, ainda o presidente Nicolás Maduro. Eliana, agradeço pelas informações. A gente está vendo as imagens ao vivo de manifestantes que avançam para cima dos blindados que estão posicionados. A gente vê militares perfilados atrás. A todo momento, jatos de água são jogados para cima desses manifestantes pró-Juan Guaidó. E a gente vai rever a imagem de agora há pouco, que foi uma imagem impressionante, que um dos blindados vai para cima, avança para cima de manifestantes. Olha aí, essa imagem que foi bastante impressionante no momento que eles avançam. Parecia que realmente tinha atropelado alguém dali. E ficou ali, né? Caído no chão, inclusive. Ficou caído no chão. Pelos colegas ali, olha só. Eles fazem, nesse momento, socorro a esse manifestante que foi atingido por esse blindado que avançou sobre a população. Os manifestantes que estão aí desde cedo nos arredores dessa base militar. E aí, o momento mais grave aí de repressão militar contra esses manifestantes foi quando esse carro blindado avançou, então, sobre a multidão que se manifestava aí em frente à base aérea. Então o Brasil tem que ser um país para os brasileiros. E é por isso que aqui nos Estados Unidos, logo depois da independência, tem a famosa Segunda Emenda à Constituição. Lá no século XVIII, o que é que pensaram os Founding Fathers, que são os fundadores dos Estados Unidos, como George Washington? Eles pensaram, como é que a gente vai fazer para nunca mais na história dos Estados Unidos vir um filho da mãe com poderes autoritários, como a Inglaterra queria fazer com a sua colônia norte-americana, aumentando os tributos? Como é que a gente faz para não ficar sob o jugo de um ditador? Segunda emenda dos Estados Unidos. Não somente o livre acesso às armas de fogo, como também o direito de formar milícias e combater um governo autoritário. Então pensa sobre isso, fica esse recado e, se possível, não vote em desarmamentistas. Um abraço, fica com Deus. Como é fácil pôr uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo da América, por isso que eu quero, de ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta do prefeito, faz um bosta no mercado, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar uma puta do recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Né? Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Espere para 22, né, o seu Álvaro Dias, espere o Alckmin,
espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado.